Olá, eu sou o Antônio Pitaguari e hoje eu quero te agradecer muito pelo seu interesse. Nós vamos apresentar a resenha do livro O Mito das Dietas, por que alguns comem de tudo e não engordam, enquanto outros fazem regime, mas não emagrecem. Então, nesse segundo vídeo, nós vamos apresentar a introdução da obra. O livro começa com o autor quando ele está fazendo uma excursão nos Alpes suíços com esquis. Ele, no sexto dia, ele sente um estranho cansaço que chega a provocar a visão duplicada. As prováveis causas não eram nada boas, esclerose múltipla, algum tumor, talvez um AVC. Ele constatou um problema no nervo troclear. Ele era um homem já de meia idade, que se considerava um esportista, mas de repente ele se torna uma pessoa hipertensa e dependente de medicamentos. Então ele precisou assumir a responsabilidade pela saúde pessoal, melhorar a qualidade de vida, reduzir medicamentos e adotar uma nova dieta. Ele pensou que mudar a dieta fosse uma coisa simples, mas ele descobriu que descobrir a verdade sobre a alimentação era o grande desafio. Embora as centenas de artigos que ele tinha publicado, ele constatou que era muito difícil seguir as próprias recomendações. Eu lembro agora, curiosamente, um outro dia, um amigo me falou que mudar de religião é mais fácil do que mudar de dieta. Não só pelo aspecto pessoal, mas principalmente pelo aspecto social. O autor ele aborda que os métodos de saúde, em vez de melhorar, deixam as pessoas mais gordas e depressivas. Ele observou que na pesquisa com gêmeos, mesmo depois de 20 anos, o gêmeo que não fez dieta estava melhor do que aquele que tentou inúmeras dietas. Por isso, esse universo de mais de 30 mil livros, spas, artigos, dietas, essa grande oferta que mostra que a coisa não funciona. A gente vive hoje uma epidemia de doença crônica. Alguns consideram como uma bomba relógio digital. Só nos Estados Unidos existem 20 milhões de crianças obesas. No Reino Unido, 2 em cada 3 adultos são obesos. Na China e na Índia são contabilizados 1 bilhão de obesos. Embora seja considerada uma incapacidade e não uma doença, os efeitos da obesidade são mortais. Vale considerar que a obesidade resulta da síndrome metabólica, como a gente já viu em outro vídeo, e tem diversas consequências, entre eles o diabetes. Só no Brasil existem mais de 13 milhões de pessoas com diabetes, sendo que metade, 6 milhões e meia, não sabe que é portador de uma doença assintomática e que aumenta 2 vezes em relação ao crescimento da população. Outros efeitos são hipertensão arterial, arteriosclerose, doença cardiovascular, AVC, artrite e muitas outras. Infelizmente, a gente fica sem voz para trabalhar, para enfrentar a indústria farmacêutica, e poder ter uma mudança radical de abordagem. Daí, a proliferação das dietas, ela mostra que os resultados no enfrentamento da epidemia de doenças crônicas não está sendo definitivamente eficiente. A transformação da gordura no vilão da saúde aumentou muito o consumo de carboidrato. E vale lembrar, os cretenses, os maiores consumidores de gordura no mundo, são considerados saudáveis e longevos. Então, hoje está claro que o principal mal da nossa época não é a gordura, mas o açúcar. Entretanto, esse problema não é nada simples. Por exemplo, os cubanos são mais saudáveis que os estadunidenses, embora o fato de serem mais pobres e ingerirem o dobro do açúcar. Tudo indica que o corpo simplesmente se adapta ao novo consumo de menos gorduras. As dietas de exclusão, elas são anuladas pelo impulso do corpo de se apegar às reservas de gordura. Isso é, a pessoa deixa de comer e o corpo passa a sustentar, a manter a gordura. Devemos
ser cuidadosos e críticos em relação às recomendações oficiais. Nós precisamos, como a gente falou, uma mudança radical de abordagem. É preciso reverter a ignorância sobre médicos, dogmas e dietas. Na área da saúde, uma orientação binária, isso pode, isso não pode, em geral, está errado. Quase sempre tem um outro nível de complexidade do controle biológico que é ignorado e descartado, porque se considera irrelevante e que faz toda a diferença. Então, esse livro, desenvolvido com bases científicas, chama a atenção para esses outros níveis que não são considerados nessas abordagens binárias, né? Então, além dos efeitos ambientais e genéticos, nós precisamos entender que a meta é enfrentar esses interesses comerciais que a gente tem para poder reverter a ignorância e a dificuldade de pensar fora da caixa que a gente vive. Ainda falta reunir muitas peças no quebra-cabeça da nutrição. Por exemplo, como explicar aquela pessoa que come regularmente uma determinada refeição, enquanto outra que come a mesma coisa tem um resultado e um efeito muito diferente. Então, em 1980, apenas 7% dos homens eram obesos na Inglaterra. Agora, a porcentagem subiu para 24%. Os genes e as variações do DNA não podem mudar tão rápido. Tradicionalmente, isso precisa de pelo menos 100 gerações, né? Esses dados, se a gente for analisar, eles mostram que além da genética, evidentemente, estão implicados outros processos nesse crescimento da obesidade. Então, considerando-se o grande progresso da genética da obesidade na química cerebral, os genes certamente têm um papel importante, mas esse papel é pequeno. Esse livro vem nos mostrar que um dos fatores que mais influencia são os micróbios. Os nossos intestinos têm uma relação direta com essa epidemia de obesidade. A visão estreita da nutrição e peso corporal como simples fenômenos de ingresso e saída de energia, além da incapacidade de entender a microbiota, eles são a principal razão do fracasso das sugestões oficiais. Essa calamidade nutricional, aliada a uma produção em massa de alimentos baratos, que permite, né, uma sobrevivência maior, mas à custa de nos tornar cada vez mais doentes. Passamos a ver o alimento exclusivamente em termos dos componentes, os macronutrientes que fornecem energia. Agora, os rótulos se baseiam em grande parte na orientação médica e nutricional. Eles impedem a percepção da complexidade alimentar. O autor vai mostrar no livro que isso é um grande equívoco. A intenção do autor não é, evidentemente, fazer você parar de tomar medicamento ou deixar de seguir as dietas, mas ele quer estimular o questionamento e, acima de tudo, expor e desmistificar os mitos das dietas modernas. Pessoal, é isso aí. Nós vamos fazer uma síntese nos próximos vídeos. Por exemplo, a importância dos micróbios, que ainda não fazem parte dos rótulos dos alimentos, energias e calorias, vamos falar de vitaminas, antibióticos, pró e simbióticos, alergias, intolerâncias, higiene e muito mais. No próximo vídeo, nós vamos apresentar os mitos das dietas e, para encerrar, algumas críticas aos conteúdos que o autor poderia melhorar. Muito grato aí pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço!